Então, olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vou compartilhar minha tela para que a gente possa começar. Quem for entrando agora, coloca o nome no chat. Boa aula. Bom, nossa aula de hoje, ela fala sobre hereditariedade, ideias evolucionistas. É uma continuação da nossa aula, da nossa última aula, né, que nós tivemos. Então, habilidade 11, fala selecionar informações relevantes sobre a variação de seres vivos e discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie resultantes de processo reprodutivo. Vamos dar uma recordada um pouquinho no que nós vimos na última aula. Nós vimos as informações sobre as teorias da evolução, né? Então, vamos lá. Charles Robert Darwin e Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, conhecido como Cavaleiro de Lamarck, foram dois pesquisadores fundamentais para o desenvolvimento da teoria da evolução das espécies. Ambos entendiam que o meio ambiente exerce um papel fundamental no processo evolutivo. Alguns termos científicos surgiram nessa pesquisa e serão fundamentais discutirmos em nossos estudos, tais como o significado dos termos uso e desuso, herança das características adquiridas, adaptação, seleção natural. Segundo Lamarck, o ambiente é o principal fator que provoca modificações nos organismos. Segundo Darwin, o ambiente apenas seleciona as variações que melhor se adaptam ao ambiente. A partir dessa constatação, Darwin propôs a teoria da seleção natural em seu livro A Origem das Espécies, dizendo que a seleção natural nada mais é do que um mecanismo evolutivo que se baseia na sobrevivência e produção diferencial de indivíduos de uma população. Costuma-se dizer que o ambiente seleciona o organismo mais apto a viver em um determinado ambiente. Então, isso nós vimos na última aula, né? Esses dois conceitos de teorias. Então, a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin, né? Então, enquanto Lamarck dizia que o meio ambiente cria necessidade que induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos, sempre lembrando lá, né, tem outros exemplos lógicos, né, mas o exemplo mais, assim, próximo, né, que a gente fixa bem é o exemplo das girafas, né. Então, enquanto Lamarck falava que o meio cria necessidades, induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos, né, na girafa, né, então, a girafa, existia girafa de pescoço pequeno, e aí ela precisava, então, usar o seu pescoço para buscar alimento lá nas copas altas, né, das árvores. Então, esse pescoço, com o tempo, foi se esticando e foi surgindo girafas de pescoço pequeno, grande, né? E Darwin falava que o meio exerce uma seleção natural, que fornece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente, em um determinado tempo. Então, Darwin falava que existiam tanto girafas de pescoço pequeno, quanto girafas de pescoço grande, né? E isso ele escreveu em seu livro, baseado em evidências, né? Ele viu os fósseis desses animais, né? E ele disse, então, que aquele que se adaptou melhor ao meio ambiente, aquele que tinha aquela girafa que tinha pescoço mais alto, maior, né, ele conseguia atingir o alimento mais alto, então ele acabou sobrevivendo. Então, o meio ambiente selecionou esse tipo de ser vivo para ele sobreviver, né. As novas características, então, conseguem-se pelo uso e desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. Então, de tanto usar, Lamarck falava, de tanto a girafa usar o pescoço, esse pescoço ia se alongando. E que Darwin falava, no seio de uma população,
certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação aos outros, né? Então, a girafa de pescoço grande, por ser mais adaptada ao ambiente, passou as suas características, né, aos seus indivíduos. Lamarck falava que as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Darwin falava que os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem-se mais e transmitem as suas características aos descendentes, né? Lógico que a gente entendeu aí na última aula que Darwin, ele tem a teoria, os estudos mais aceitos pela comunidade científica, né? Em relação à evolução das espécies, dos seres vivos. Vamos falar um pouquinho sobre a variação dos seres vivos. A variação de seres vivos pode ser definida ou explicada pela diferença no material genético de indivíduos de uma determinada população. Essa variação na carga genética de uma população tem um papel fundamental na evolução das espécies, uma vez que a seleção natural atua selecionando genótipos, né, mais vantajosos em uma determinada condição ecológica e tornando raros os que são desvantajosos para essa condição. Então, de toda essa questão, né, que Darwin fala do meio ambiente, selecionar, né, ainda tem essa questão da transmissão dos genes. Então, a carga genética é muito forte, né, e para aqueles indivíduos na qual essa carga genética é mais vantajosa, né, eles passam para os seus descendentes. A variação genética entre os indivíduos pode ser resultado de mutações naturais do DNA, migração e recombinação de genes entre populações por meio de reprodução sexuada, né? Então, como que os seres vivos, eles passam, então, essa carga genética para os seus descendentes através da reprodução sexuada, que é um processo onde a troca de gametas masculinos e femininos para a geração de um ou mais indivíduos da mesma espécie, né? A diversidade das espécies. Ao pesquisar sobre o conceito de biodiversidade, iremos, né, verificar que ela aborda uma variedade de aspectos nos estudos científicos. Então, a diversidade biológica é dada tanto pelo número de espécies que habitam um determinado espaço geográfico, como pela variação de características entre os organismos da mesma espécie. Então, diversidade biológica é o conjunto, é a união desses dois conceitos, né? A quantidade de número de espécies que habitam num lugar, num habitat, e a variação genética desses seres vivos, né, no caso da mesma espécie. Atualmente, o meio científico considera o conceito de diversidade biológica aquele que procura referir e integrar toda a variedade e variabilidade que encontramos em organismos vivos, nos seus diferentes níveis e nos ambientes nos quais estão inseridos. Um dos fatores para a diversidade das espécies se dá por isolamento geográfico, que é a separação de uma população por uma barreira geográfica, podendo ali originar espécies novas. Esses novos ambientes apresentam diferentes tipos de condições, criando uma maior possibilidade de surgimento de variedades de formas de vida. Então, olha só, vamos entender um pouquinho essa questão, então, esse último parágrafo, fala sobre dos fatores para a diversidade das espécies, né, para que as espécies, elas né, para que a gente consiga, em determinada região, né, região geográfica, surgir espécies diferentes. Aqui fala um pouquinho sobre a questão do isolamento, né, ou da barreira geográfica. Vamos entender um pouquinho o que seria isso. Ó, então, tem aqui um grupo, né, de coelhos, de lebres, eles vivem em uma determinada região. Com o passar do tempo, né, depois de muitos anos, acontece uma barreira entre eles. Então, desse lado aqui, ou por uma erosão, ou por processo natural mesmo do tempo aí, o que acontece? Abre-se uma barreira, então ficam elementos
de um lado e elementos da mesma espécie de outro lado, tá? Conforme o tempo vai passando, diferenças acentuadas pelas mutações, né, e é uma questão genética, né, e a questão do meio ambiente também influenciando muito, né, olha aí as ideias de Darwin, né, então por conta da seleção natural, vai acontecendo uma mutação nas espécies, né, que ficaram do outro lado, ou poderiam estar desse lado também, tanto faz, né, e a seleção natural diferencial. Quando, depois de muito tempo, essa barreira ela é rompida novamente, ela volta a se unir, né, indivíduos de uma outra espécie, então, convivem, né, voltam a conviver com a espécie anterior. Então, a barreira geográfica é desfeita e os descendentes dos grupos originais se reúnem. Então, esse é o conceito de surgimento de novas espécies, né, através da seleção natural, das ideias do meio ambiente, selecionando naturalmente, né, as espécies, e a questão da genética atuando aí também, tá? Isso não é 1, 2, 3 dias, um mês, um ano, isso aí leva anos para acontecer. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e a gente vai lá, enquanto eu vou lá para a sala de aula, explicar a atividade dessa semana. Bom? Bom, nós estamos no terceiro bimestre, vocês já têm atividade 3 para fazer, né? Que é essa aula de hoje, hereditariedade de ideias evolucionistas. Aqui fala, então, após a contextualização das teorias evolutivas, que foi o que a gente conversou hoje, e da diversidade das espécies, elabore um parágrafo em seu caderno correlacionando as temáticas evolução e biodiversidade. Então, você vai fazer uma frase no seu caderno relacionando essas duas palavras, tá? Faça essa atividade no caderno, tira uma foto e mande por aqui. Tudo bem? É bem facinho a atividade dessa semana. Se vocês não fizeram as outras atividades, também dá tempo de fazer, tá? É só fazer. Deixa eu compartilhar aqui com vocês e voltar. Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas? Beleza. Então, quem já assinou a lista no chat, pode se desconectando e começando a fazer a tarefa. Bom? Grande abraço, qualquer dúvida à sua disposição e até a próxima.